Olá, amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao novo vídeo aqui do canal Bastidores. Antes de começarmos, vou pedir vocês se inscreverem no canal, curtem esse vídeo, que é um projeto inicial do Bastidores. Nós já estamos em outras redes sociais, como no Facebook, temos quase 45 mil seguidores e agora chegando aqui no YouTube, então é muito importante vocês se inscreverem no canal para crescermos cada vez mais. O assunto de hoje é lógico, é a vitória do Paysandu 1-0 sobre o Amazonas jogando em Manaus, uma vitória totalmente desgastante, não só para os jogadores, mas para quem torceu, para quem viu o jogo, foi desgastante, foi sofrido. O jogo parecia que não terminava, 20 minutos de acréscimo no segundo tempo, justo o acréscimo de 20 minutos pela confusão no final do jogo, pelo VAR, só o VAR foram 8 minutos, pelas substituições, pelos atendimentos médicos, então foi normal esse acréscimo também todo que a arbitragem deu, mas foi extremamente desgastante nessa vitória do Paysandu, mas venceu. Isso que importa, vitória bicolor 1-0. Então o Paysandu se recupera do tropeço na primeira rodada ao empatar com Volta Redonda 1-1 em Belém, se recupera vencendo fora de casa o Amazonas, chega a 4 pontos e agora mais vivo que nunca nessa Série C, no Grupo C. Inclusive agora nesse exato momento ainda não temos um jogo do Volta Redonda contra o Botafogo, mas o Paysandu é o líder do grupo e com certeza, independentemente do resultado que acontecer no jogo de logo mais, o Paysandu ficará no G2. O importante é ficar sempre no G2, que é o que dá o acesso. Ficar em primeiro, melhor que vai disputar a final da Série C, mas ficar entre os dois primeiros, esse é o objetivo da equipe, de qualquer clube que está nessa competição, conseguir o acesso que importa e o Paysandu está mais vivo do que nunca. O Paysandu foi a campo ontem uma variação tática diferente da primeira rodada. Geralmente o Paysandu é escalado 4-3-3. O Paysandu ontem jogou no 4-4-2. O Paysandu foi a campo com Matheus Nogueira, Edilson, Wanderson, Wellington Carvalho e Kevin. Alencar, João Vieira, Ronaldo Mendes, Robinho. E no ataque, Mário Sérgio e Vinícius Leite. Então, 4-4-2. Foi sacado um atacante, em geral era o Nicolas Careca que fazia esse, na primeira rodada fez o trio ofensivo, então entra o Ronaldo Mendes no seu lugar, então compõe um pouco mais o meio campo. Eu achei uma decisão muito acertada, porque a equipe do Amazonas é uma equipe muito física, tanto é tão física que fez quase 20 faltas no jogo todo. O jogo todo foi bem faltoso, né? Bem parado, cerca de 40 faltas no jogo todo. Então, como a equipe adversária é uma equipe bem física, você coloca um meio campo a mais, por mais que esse meio campo seja mais um criador do que conter jogadas, né, que é o Ronaldo Mendes, você dá um pouco mais de estabilidade e mais força ao meio campo da equipe. E eu gostei do Paysandu ter entrado ontem 4-4-2, foi acertado e se mostrou durante o jogo acertado. O Paysandu chega a 1-0 logo aos 15 minutos, que ia acabar sendo o gol da vitória do Mário Sérgio de pênalti. O pênalti justo, não tem o que reclamar, foi pênalti realmente, e o Mário Sérgio na cobrança fez 1-0, o gol da vitória bicolor. Na primeira parte, o Paysandu foi muito bem, criou algumas jogadas, conteve a equipe do Amazonas. Como eu disse, o Amazonas é uma equipe física, mas conteve. O Alencar, para mim, foi o melhor jogador. A estreia do Alencar, né, como titular da equipe do Paysandu, e para mim foi o melhor jogador bicolor, porque ele conseguiu a transição defensiva, pelo menos no jogo de ontem, observando o jogo de ontem, principalmente no seu primeiro tempo, as transições ofensivas da equipe do Amazonas, os contra-ataques, e a transição defensiva dele, né, da equipe do Paysandu, e dele ele compõe defensivamente, ele sempre teve muito bem, chegando, interceptando, dando carrinho, tentando roubar a bola, a presença dele na área e perto da área, um senso de marcação que ele teve. Então, assim, foi uma estreia muito boa. Gostei dessa estreia do Alencar. Que ele continue assim, porque é um jogador que, se manter o nível que manteve ontem, é lógico, apenas o primeiro jogo, mas se ele manter esse nível, é um jogador para ser titular, porque é um jogador que faz uma função um pouco diferente dos outros jogadores que tem nesse elenco do Paysandu. Então, o Paysandu esteve bem na primeira parte. Na segunda, caiu um pouco. Na segunda, o Paysandu teve um jogador, logo cerca de 10 minutos, teve um jogador, o Amazonas teve um jogador expulso. Então, o Paysandu via um cenário de estar melhor na partida, ter um jogador a mais e precisar vencer. Com isso, o Amazonas teria que sair mais para o ataque e o Paysandu poderia explorar justamente o contra-ataque. Só que o Paysandu não agiu assim. O Paysandu recuou cedo demais, mesmo com um jogador a mais, correu riscos. Não é porque venceu que a gente não pode apontar as falhas da equipe, porque a gente tem que apontar as falhas da equipe. O Paysandu abdicou praticamente de atacar. O Paysandu tinha escanteio e mandava apenas 2 jogadores para a área para tentar cabecear a bola, ou seja, ia perder nessa disputa aérea com certeza. Então o Paysandu não quis correr riscos. Mas nessa história de não querer correr riscos, correu sério risco de tomar um gol. O Amazonas finalizou 11 vezes no segundo tempo, nenhum na direção certa do gol. Então, assim, faltou também mais capricho, mais qualidade no sistema ofensivo da equipe amazonense.
isso foi bom para o Paysandu, mas o Paysandu correu muitos riscos, porque foram 11 finalizações, uma poderia ter entrado, foram cruzamentos na área que a zaga conseguiu cortar, mas poderia não ter cortado e a bola poderia ter entrado. Então, assim, o Paysandu correu riscos desnecessários, porque naquele cenário de 1-0 com um jogador a mais, era para ter matado o jogo, poderia ter matado o jogo, tinha qualidade superior ofensiva ao adversário para matar o jogo, o adversário estava totalmente indo para o ataque, já havia perdido o primeiro jogo, estava perdendo em casa. Então vamos tratar disso também, da situação do Amazonas, está uma situação complicada. Então o Paysandu, eu acho que se abdicou muito cedo de atacar. Venceu, então deu tudo certo no final, mas correu riscos, poderia ter pagado caro por isso. Enfim, mas não pagou, né? O Paysandu venceu 1-0, inclusive teve o lance do VAR, né? Um lance do VAR que o VAR acabou ajudando o Paysandu, e como eu digo, ajudando o Paysandu, ajudando da maneira positiva, porque o juiz cometeu um erro incrível, porque o juiz deu um pênalti a favor do Amazonas, no Júlio Russo, esse clube do Remo, que não foi pênalti, né? Aquilo não foi pênalti, mas o VAR interveio e marcou um impedimento na origem da jogada, e isso acabou salvando o Paysandu. Como eu digo, salvando do que eu digo, fazendo justiça, né? Porque às vezes eu falo salvando, as pessoas têm a má interpretação, achando que eu falo, beneficiou. Não, não beneficiou. O VAR cometeu justiça na partida ao dar um impedimento, porque mesmo se não tivesse sido impedido, ele não poderia ter marcado pênalti também. Então, ou seja, a arbitragem ia prejudicando o Paysandu nesse lance do pênalti, mas não foi pênalti, o Paysandu venceu e o Paysandu sai com esses 3 pontos agora lá de Manaus. E eu acredito que agora vai chegar para pegar o Botafogo da Paraíba com outro espírito. Continuando ainda sobre a partida, o Paysandu, como eu digo, no segundo tempo recuou muito. Eu gostei muito da atuação também quando entrou o Juninho. Eu acho que o Juninho, ele entra bem, ele precisa ainda melhorar, aprimorar talvez na sua última jogada, no último passe, mas ele tem uma visão de jogo, ele dá uma movimentação legal. Se o Paysandu tivesse indo mais para o ataque, talvez ele aparecesse até mais. Então eu gostei dessa entrada do Juninho, um jogador que pode ser diferente nesse meio campo bicolor, principalmente no segundo tempo, trazendo alguma velocidade a mais. O Ronaldo Mendes participou bem da primeira parte do jogo. De certa altura ele caiu um pouco, mas ele que participa do primeiro gol, dando aquele chute, né? Tem que chutar. O Paysandu chutou, mesmo de longe ele arriscou, chutou, o goleiro deu rebote, e no rebote, na hora do cruzamento, o defensor do Amazonas colocou a mão na bola e fez o pênalti. Como eu elenquei também o Alencar, gostei muito da atuação do Alencar, do Kevin, principalmente defensivamente. Eu só acho que para jogar ali pela esquerda com o Vinícius Leite, ele poderia, não sei se era a ordem do treinador, né, o filho do Hélio dos Anjos, que substituiu o Hélio dos Anjos, que estava suspenso, mas ele poderia avançar alguns lances um pouco mais para jogar junto com o Vinícius Leite. Vinícius Leite começou, fez uns 10 primeiros minutos bons do jogo, depois deu uma queda. O Vinícius Leite, muitas vezes eu vejo ele jogando meio sozinho, então precisa de uma aproximação um pouco, jogadores jogando um pouco mais com ele. No mais é isso, no mais o Paysandu vence a partida. E o importante é a vitória, porque além dos 3 pontos, você praticamente, não eu digo elimina, né? Mas você deixa o Amazonas, que é o adversário direto, para uma das vagas, numa situação muito difícil. Porque são 4 clubes no grupo, 2 classificam e um já perdeu os 2 primeiros jogos. Então você deixa esse clube um pouco para trás, você abre 4 pontos para esse clube, ou seja, hoje, na teoria, o Paysandu briga contra mais um clube só para conseguir esse acesso, né? Um já está mais quase morto. Vamos ver na próxima rodada, né? Amazonas e Volta Redonda em Manaus. O Amazonas vai ter que vencer de qualquer jeito. E se vencer, vai segurar o Volta Redonda. E o Paysandu vencer do Botafogo da Paraíba vai conseguir avançar, vai conseguir talvez se manter até na liderança do grupo com 7 pontos, mas um passo de cada vez. O que temos certo é o Paysandu venceu de maneira heróica, foi uma vitória gigante da equipe bicolor, chega com moral alta, moral elevada. Tenho certeza que o Mangueirão vai estar lotado pro próximo domingo no jogo contra o Botafogo da Paraíba, porque só a vitória interessa. O Paysandu não pode tropeçar em casa, não adianta tropeçar em casa, venceu fora para recuperar, mas tem que vencer em casa. Então assim, vence em casa, chega aos 7 pontos e vamos lá. O Paysandu muito vivo nessa disputa pelo acesso. Esse foi o Paysandu de ontem contra a equipe do Amazonas. O Paysandu muito aguerrido, jogadores cumprindo muito bem a função tática. Isso também é um ponto positivo da equipe. Se faltou, eu acho, um pouco mais de atitude no segundo tempo para poder atacar, mas na organização tática, na organização defensiva, o Paysandu se manteve muito bem, muito consolidado. E é isso, o Paysandu muito certo, muito firme para conseguir esse acesso à Série B.
É isso, amigos. Vocês são um pouquinho da análise de Botafogo não, de Paysandu e Amazonas ontem em Manaus. Fiquem todos bem e até o próximo vídeo com mais uma análise, alguma curiosidade, alguma notícia, alguma informação sobre o futebol paraense. Até lá.